O Vasco tem que resolver o seu problema no momento, e o seu problema no momento é a busca por um novo técnico depois da demissão do Maurício Souza. Eu estou aqui, ó, olhando para uma câmera, para essa, para aquela, mas a gente vai mostrar uma tela, é isso, amigo Leão? Tá procurando a câmera como o Vasco está procurando o técnico. Obrigado, Ivana, exatamente isso. Exatamente isso. Tem que ver quem está mais perdido, eu ou o Vasco. Cargo passageiro, aproveitamentos dos últimos técnicos do Vasco. O Lisca teve 12 jogos só, um aproveitamento de 36,1%, muito baixo, muito ruim, né? Depois o Fernando Diniz, também em 12 jogos, 41,7%. O Zé Ricardo, olha só, hein? Quanto tempo ele ficou. Olha só, dobrou o número de jogos. 25 Mas jogos. esse pediu demissão. Esse pediu demissão, é verdade. É um outro Foi pro Japão, né? Isso. Foi. 25 jogos, aproveitamento melhor, 58,7%. Fazia boa campanha o Vasco. Com o Zé Ricardo, ele teve uma proposta, preferiu sair, né? Teve aquele episódio, na minha visão, deprimente, dele sendo acuado, ameaçado por torcedores no aeroporto. Sim. Lembra disso, né? Chapecó, né? É o tipo de coisa que não ajuda. Se o cara tá pensando em sair, recebe uma proposta, vê aquele tipo de coisa e fala, amigo, agora é que eu vou mesmo. E tem também o Maurício Souza, que foi o último técnico, e ficou só 8 partidas. 8 partidas como técnico do Vasco, o aproveitamento de 45,8%. Só que tem aquele problema, né? Tá aí, ó, na tela. Procura-se técnico. Aquele problema que todo mundo sabe, que o Vasco está para virar aí uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Mas isso não está concretizado ainda. E quem é que vai, de repente, se submeter, vamos dizer assim, ser técnico do Vasco? Acho que todo mundo quer. Óbvio que a situação agora não é das melhores, está na Série B. Mas o cara pode, em resumo, o cara pode virar técnico do Vasco agora e daqui a 1, 2 meses entra lá a SAF, não queremos você, como aconteceu no Botafogo com o Anderson Moreira ou com o Luxemburgo, né? Mas no a Cruzeiro. expectativa agora é que a SAF participe da escolha dessa nova gestão, dessa nova... Será? Sim. É o ideal. A expectativa é que participe. Ficou alheia no processo anterior de escolha do Maurício Souza, que acabou culminando na escolha do Maurício Souza. Muito em razão disso, por causa dessa escolha errada, a 777 parece que quer participar desse processo da escolha do novo treinador. O Emílio Faro vai ficar à frente como interino, como ficou na outra vez, quando o Zé Ricardo saiu. Teve sucesso, foram 2 jogos, contra o Náutico, contra o Cruzeiro, líder, então o Vasco conseguiu 6 pontos, né, 2 vitórias, e o Emílio segue agora comandando o Vasco até a escolha desse novo treinador. Se eu não me engano, ontem, eu acho que caiu uma liminar que impedia o avanço do processo. Do Alex Teixeira, né, por causa da dívida com o Sapinto? Não, uma liminar da SAF. Perdão, que impedia o andamento, o processo de andamento interno do clube de validação da SAF. Caiu essa liminar. Então, já o Conselho Deliberativo deve se reunir para dar prosseguimento a essa transformação do futebol do Vasco em SAF. Então, eles querem correr o quanto antes com isso para que realmente a escolha do novo técnico seja uma continuidade agora e quando efetivamente o Vasco virar uma sociedade anônima. Fernando Saraiva, que é do Rio de Janeiro e vive muito mais do que nós aqui, né? O dia a dia dos clubes cariocas, é um exagero dizer que muitas vezes, ou às vezes no Vasco, as coisas são mais difíceis de andar, de caminhar, por causa de rivalidades, de brigas políticas? Ou estou exagerando nisso? Opa! Não, são sim, Abel. A política do Vasco é uma política bastante complexa, não é? A Ivana já deu todas as informações corretas, não é? Se tudo caminhar bem, não é? O Conselho se reúne e deve ter aprovação da SAF até o final desse mês, princípio do mês de agosto, não é? Mas sim, a política do Vasco ela é mais complexa, sim, a eleição ela é indireta, por exemplo, você elege um colégio, enfim, é um time muito complexo. Coincidentemente, no sábado eu conversei com um torcedor do Vasco, que é muito engajado, que é conselheiro do Vasco. Ele me explicou que tem uma questão que o Conselho está vendo, que o Conselho defende os interesses do clube, do patrimônio e tal, que tem relação com São Januário, não é? Então eles querem debater exatamente o que está escrito no contrato sobre a SAF e a utilização de São Januário.
que é um estádio histórico, um estádio tombado, né? Então, tem algumas questões para serem discutidas e aparadas. Agora, sobre a questão, é claro que, como você tem uma proximidade agora dessa aprovação, se você envolver o seu parceiro, dono, né, futuro dono, na escolha do técnico é melhor. Mas isso também é porque o Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro. O Zé Ricardo era um técnico que custava barato, se a gente comparar aí com a grandeza do Vasco. O Maurício menos ainda. Agora, ali não houve nenhuma convicção. Então o Vasco agora monitora o mercado, não tem dinheiro e aí prefere esperar a aprovação da SAF para tentar ter o dinheiro lá do fundo americano para contratar um técnico de mais peso, né? Mas eu acho, se a gente viu aquela tela com os aproveitamentos, né? Eu já vou encerrar. E você vê que o Zé Ricardo teve um aproveitamento com um elenco parecido, com mudanças pontuais e tal, mas teve um bom aproveitamento. Mas pega a média dos outros. Então, infelizmente, eu acho que a realidade do Vasco, o Vasco com o Zé Ricardo acumulou uma gordura, mas vai brigar até o final para subir para a primeira divisão nessa Série B. Olha aí os aproveitamentos. O Vasco tem ainda uma situação tranquila na tabela, mas os últimos resultados e últimos desempenhos trazem uma certa preocupação, né? Sim. E tem que pensar de maneira prática agora, Abel, porque independentemente da mudança no futebol do clube, de uma nova política que talvez assuma o Vasco está caminhando bem para o acesso, né? E aí o Vasco vai ter de pontuar e sabe que não vai poder errar na escolha do próximo técnico, mesmo que ele fique 3, 4, 5 meses, porque esse treinador é o que vai conduzir o Vasco para voltar para a Série A, né? Porque o Vasco na Série A é uma situação, o Vasco jogando a Série B de novo é uma outra situação. Então, assim, o Vasco realmente não fez jogos tão bons, mas ganhou muito no primeiro turno, até muitas vezes sem jogar tão bem. Jogou muito mal no Serra Dourada no sábado, no jogo que derrubou o Maurício na derrota para o Vila Nova, que é o Lanterna. E agora tem de se saber porque esse próximo passo é decisivo. A manutenção vai ser do Emílio Faro, vai esperar o Emílio Faro essa semana para ver como o time vai reagir, talvez ele vai ficando. Vai escolher um próximo técnico, como falou bem o Saraiva, que entre na folha de pagamento do Vasco, que hoje o Vasco consiga pagar para ficar até o final do ano. Então, assim, é uma situação delicada, porque o Vasco, se errar esse próximo passo, pode não conseguir o acesso, que está encaminhando-se bem. Porque o que eu ia perguntar é o seguinte, pode até a SAF participar das conversas, né? Que seria o ideal. Já decidir um técnico para ficar. Mas, sem estar ainda oficializado, eles vão pôr grana para trazer um cara de nome, por exemplo, como o Botafogo foi lá buscar o Luiz Castro, não é barato. Não. Né? Não. Eu acho, será que vai pôr grana sem estar um negócio assinado? Então, difícil, né? Por isso que estou falando. Acho que o Emílio Faro fica essa semana, né, dirige o time. O time deu uma boa resposta, mas foi aquela semana curta, né, contra Náutico e Cruzeiro. Essa semana um pouco mais, né? Um pouco mais. Que vai daqui a semana que vem já vai estar decidido? Mas no Brasil tem interino que dura uns meses, né? Tem. Pode ir ficando. Então, O Emílio já conhece o clube, claro. Você falou essa semana, talvez não seja. Então, não. É pode um acontecer. risco, por exemplo, vale a pena? Não seria perigoso, vamos dizer assim, o Vasco... vamos com o interino até decidir o negócio da SAF. Garantia não tem nenhuma, né, Mas Abel? garantia, não tem nenhuma. Você contratou... Pode trazer um técnico e o time, né? Você contratou um técnico que não tinha experiência, nem em Série A, nem em Série B. Qual é a diferença de você manter o Emílio Faro, que já é da casa? Com todo o respeito aos dois profissionais, sim. mas eu estou falando em termos de currículo. Eu não vejo muita diferença nisso, sabe? Eu acho que o Vasco tem que arrumar a casa... quanto menos alvoroço, melhor, sabe? Talvez o Emílio Faro seja essa melhor opção também por isso. Sabe quem pode ajudar? Quem? Fã de Esportes. Opa, Na sempre. hashtag F360BR, com sugestão de nome, inclusive. Vamos ver? Olha aí. Luiz Ricardo. Sou corintiano, mas tenho uma boa sugestão para técnico do Vasco. O que vocês acham de Silvinho? Para mim, além de resolver para o Vasco, ainda traz de volta o Silvinho para atuar, que, na minha opinião, foi muito bem no Corinthians. Estou achando que o Luiz Ricardo está com ironia. Eu também tô achando. Estou desconfiando. Contém ironia. Também tô achando. Tô Faltou um desconfiando. entre parênteses ali, contém ironia. Como diria o amigo, tá de sacanagem. Eu Como diria o amigo carioca. Eu também desconfiei um eu pouco, acho que ele Abel. tá de sacanagem. Mas esse próximo passo é muito importante. Todo do respeito ao Vasco. Silvinho, mas Não, ele não, tá mas sendo irônico ali. E eu também percebi uma certa ironia aí. Mas esse passo é decisivo mesmo, Abel, porque o acesso tá caminhando bem, mas não está garantido, longe disso. Então, em cima do que 18 você está rodadas falando. ainda. Olha aqui, terceiro colocado, 35 pontos. Tem um ponto a mais que o Bahia, quarto,
e tem 6 pontos a mais que o Londrina, que é o 5º colocado com 29. 6 pontos é uma boa vantagem, mas a diferença ainda já tem caiu. 18 jogos 18 ainda. rodadas, E exatamente. a diferença, não só a classificação na tabela caiu uma casa, né? Como a diferença desse G4 para os demais colocados diminuiu, né? Tanto para o Vasco como para o Bahia, que também acumulava uma gordura, teve a mudança com o Guto, para o Enderson e não consegue, continua patinando. Então, a situação hoje do Vasco e do Bahia é semelhante nesse sentido. Sim. Os dois times estão patinando e estão perdendo gordura que tinha sido acumulada no início da competição. E para fechar, próximo jogo, na quinta-feira, São Januário, 19 horas, Vasco e CRB. Não pode perder esse jogo. Se perder, o CRB vai para 31 e o Vasco para no 35. Começa a colocar concorrente.